Olá, o especialista aqui, e nesse vídeo você vai aprender a utilizar as principais funções do Excel. Eu trouxe aqui para vocês uma tabela de exemplo, onde eu tenho uma coluna de nome dos colaboradores, o valor faturado, o estado que cada um atuou, eu tenho uma coluna de status, se o faturamento foi verificado ou não, e eu tenho o mês de referência. Eu trouxe essa planilha de exemplo para mostrar para vocês essa coluna aqui que tem todas as fórmulas que a gente vai ver nesse vídeo. A começar pela soma, subtrair, multiplicar e dividir, isso aqui a gente chama de operadores lógicos e a gente vai trabalhar com mais, menos do teclado. Então, por exemplo, começando com somar, eu vou simplesmente, e aqui você precisa prestar atenção no seguinte, sempre que a gente for trabalhar com fórmulas e funções, temos que começar com igual. Então, se eu quiser somar o valor da Beatriz, eu vou clicar aqui no Beatriz, veja que ele marcou o F2, é a referência da minha célula, e eu vou colocar mais aqui no teclado e vou selecionar Ana. Agora, quando eu der Enter, ele já vai trazer o resultado da soma desses dois valores. Se eu quiser acrescentar mais um valor, por exemplo, o da Lori, eu vou colocar mais, vou selecionar a Lori e vou dar Enter. Subtrair funciona da mesma maneira. Ao invés do sinal de mais, eu vou colocar o de menos. Então, vamos lá. Igual, vou pegar o valor da Beatriz e vou subtrair o valor da Ana. Se eu quiser fazer com mais de um valor, basta eu acrescentar aqui o valor de menos e colocar mais um valor. E aí ele vai fazer a subtração conforme a ordem dos operadores lógicos. Então, vamos supor que eu tenha mais e divisão em uma mesma conta. Ele vai seguir a ordem dos operadores lógicos para dar o resultado. Multiplicar vai ser a mesma coisa. Então, vamos lá. Eu vou colocar igual e eu vou multiplicar aqui esse valor pelo valor da Ana. Aqui eu usei o símbolo de asterisco, que é o multiplicar, é a forma que ele é representado. Quando eu der Enter, ele vai mostrar que o valor desse muito grande, porque eu fiz uma multiplicação aqui de dois faturamentos. Dividir, a gente vai atuar da mesma forma, igual. Seleciono o valor que eu quero, por exemplo, esse aqui. Coloco o sinal de divisão por 2, por exemplo. Ele vai me dar o resultado. A partir daqui, a gente já não vai mais trabalhar com esses operadores lógicos, que é o sinal de mais, menos, etc. A gente vai trabalhar com as funções. Quando eu coloco soma, ao invés de eu utilizar aqui o sinal de mais, eu vou usar a função soma, igual soma. Abro parênteses e aqui eu seleciono o intervalo de células que eu quero fazer essa soma. Então, nesse caso, eu quero somar todo o meu faturamento da planilha. Selecionei de F2 até F23, que é a minha última linha da tabela, fecho o parênteses e dou Enter, perceba que ele já fez a soma para mim. A função mínimo é uma função muito interessante. Ela vai trazer para a gente o menor valor da minha referência. Então, vamos supor que dessa tabela eu queria saber quem faturou menos. Eu vou escrever igual mínimo. Não se esqueça do acento. Se eu não colocar o acento, ele não aparece a função. Quando eu coloco o mouse em cima da função, ele já me dá um descritivo do que ela faz. Então, nesse caso, ele retorna o valor mínimo contido em um conjunto de valores. Clico na função e eu vou selecionar o intervalo que eu quero de retorno. Fecho parênteses, quando eu der Enter, ele me trouxe 1.614. Significa que esse é o menor faturamento que eu tenho na minha relação de dados. A função máximo, ela faz o contrário, ela me retorna o maior valor. Então, igual máximo. Se eu quiser já trazer a função aqui para dentro, sem precisar clicar, eu posso apertar Tab no teclado. E ele já carrega a função e abre o parênteses. Seleciono o intervalo que eu quero, fecho parênteses, e eu tenho que 4.673 é o meu maior valor de relação de dados. Agora, a função conte valores, ela vai contar a quantidade de células preenchidas com algum conteúdo. Então, nesse caso, eu vou escrever igual conte.valores, abro parênteses, e eu seleciono o que eu quero contar. Então, vamos supor que eu queira saber quantas linhas preenchidas eu tenho aqui, quantos colaboradores. Perceba que eu tenho nomes repetidos aqui. Então, ele não vai me trazer a quantidade única de colaboradores. Ele vai me trazer a quantidade total da minha seleção. Então, nesse caso aqui, quando eu fechar parênteses e der Enter, 22. Ou seja, nesse intervalo, eu tenho 22 ocorrências aqui de registros.
se eu, de repente, eu vou vir aqui de novo igual conte valores. Se eu selecionasse da Beatriz e pegasse outras células em branco, quando eu fechasse parênteses, o resultado continuaria sendo 22. Afinal, as células aqui estão vazias. Mas quando eu preenchesse, por exemplo, com o César, ele contaria como 23. Já a função conte-se, ela é parecida com a função conte-valores, entretanto, ela vai contar células de acordo com um critério estabelecido. Então, nesse exemplo, eu vou colocar igual conte-se, abro parênteses, e o primeiro argumento que ela pede é o meu intervalo, que nesse caso eu vou colocar a minha coluna de valores. Ponto e vírgula para colocar o próximo argumento, e o próximo argumento é o critério. Qual que vai ser o critério? Eu quero saber quantos faturamentos foram maiores do que R$3.000. Então, nesse caso, eu vou precisar usar um símbolo, que é esse chapeuzinho ao contrário aqui. Nesse caso, ele está indicando que eu quero tudo que for maior do que o que vem depois. Então, aqui eu coloquei maior do que 3.000. Se eu quisesse saber menor do que 3.000, eu colocaria o sinal ao contrário. Perceba que o lado aqui da abertura do símbolo é o lado que eu estou indicando que é maior. E se eu quiser igual, eu coloco o sinal de igual. E aqui eu preciso que vocês observem o seguinte. Sempre que eu for utilizar esses sinais, eu preciso abrir aspas. Então vamos lá. Eu acabei de colocar aqui ponto e vírgula. E qual que vai ser o meu critério? Abre aspas. Eu quero tudo desse intervalo, F2 a F23, que seja maior do que R$3.000. Agora eu fecho aspas e fecho o parênteses. Quando eu der Enter, ele me resultou 13. Significa que eu tenho 13 faturamentos maiores do que 3.000. Vamos ver se é isso mesmo? Olha só, aqui eu tenho esses dois, eu tenho esse aqui, esses três. E como eu poderia... Deixa eu ensinar para vocês uma coisa interessante. Como que eu posso pintar as células intercaladas de uma forma mais ágil, ao invés de ficar pescando as células igual eu estava fazendo? Você vai selecionar aqui as primeiras, agora eu aperto o Ctrl e eu vou clicando nas células que eu quero. Vou apertar aqui agora, pintei todas que eu queria de uma vez só. E como já está selecionado, eu posso vir aqui embaixo, e ele está me dando que a contagem é 13, ou seja, a fórmula trouxe a resposta correta, eu tenho 13 faturamentos maiores do que R$3.000. Já a função continue, ela também vai contar células, entretanto, apenas células preenchidas com números. Então eu vou colocar igual conte.num. Olha só o que ele me diz, calcula o número de células em um intervalo que contém números. É exatamente isso que ela faz. Se eu vier aqui e selecionar esse intervalo, selecionei a Beatriz, a Ana e os valores respectivos dela. Vou fechar parênteses. Quando eu der Enter, a resposta vai ser 4. Errado, a resposta vai ser 2, porque ele só vai contar as células preenchidas com números. Quando eu der Enter, olha só, ele me trouxe aqui o número 2 como resposta. A função média, provavelmente você já conhece. O que ela vai fazer é trazer uma média dos valores que eu preencher. Então, vamos supor que eu queira uma média de todo o meu faturamento. Vou fechar parênteses, vou dar Enter. R$3.021 é a média. O que ele fez? Somou todo mundo, ou seja, que eu tenho 22 itens, e dividiu. E fez a média. Agora, a função concatenar, ela vai juntar textos. E essa função ela é muito útil no nosso dia a dia, para diversas situações. Então, a gente pode ou usar a fórmula igual concatenar, vai pedir o texto 1, vamos supor que eu queira o status, ponto e vírgula, no caso o estado, né, e o status da pessoa. Fecho parênteses, dou Enter, olha só, ele juntou os textos para mim. Claro que aqui eu não coloquei nenhum espaço, por isso que ficou tudo colado. Alternativamente, eu posso utilizar esse símbolo aqui no seu teclado para fazer a mesma coisa que a função concatenar. Então, eu vou colocar aqui igual, seleciono o texto que eu quero, então estado. Só que aqui eu vou acrescentar uma outra coisa. Sempre que eu quiser escrever algum texto dentro de uma função, eu preciso utilizar aspas duplas. Então, nesse caso, eu acionei aqui o sinal de concatenar primeiro,
que eu vou juntar essa informação da G2 com o quê? Aspas duplas, vou colocar um espaço e uma barra, vou fechar aspas duplas e vou colocar o sinal de concatenar de novo. Aí você vai falar, opa, agora eu buguei. Não bugou não. Olha só, eu disse que eu quero igual a célula G2, ou seja, eu quero o estado de São Paulo, concatenado, ou seja, juntado com espaço barra, juntado com o status. E agora sim, eu vou dar Enter. Olha só o meu resultado. Ele me deu o estado de São Paulo e ele concatenou isso com a minha barra, que é um texto que eu acrescentei dentro da função. E sempre que eu for acrescentar um texto na função, eu tenho que colocar dentro das aspas duplas e concatenei com o status de verificado. A função concatenar, caso eu tivesse utilizado, traria aqui o mesmo resultado. Agora, uma das funções mais utilizadas é a função se, e ela é uma função condicional. Nesse caso, eu vou colocar aqui igual se, vou abrir parênteses, e ela tem 3 argumentos. Primeiro é o teste lógico, é a minha condição. O segundo argumento é o valor se verdadeiro e depois o valor se falso. Ou seja, eu vou dar uma condição. Se o resultado da minha condição for verdadeiro, ela realiza o que eu colocar aqui. Se for falso, ela realiza o que eu colocar aqui. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte teste. Se o meu total, eu vou depois somar essa coluna aqui. Se, então, e o resultado vai aparecer aqui. Então, eu vou clicar aqui no final. Significa que eu estou falando assim, se F24, ou seja, que é a célula que eu selecionei, for maior, ou seja, se o meu total for maior do que 30.000, essa é a minha condição. Ponto e vírgula, vou abrir aspas duplas, porque eu vou escrever um texto aqui dentro. Você lembra que eu comentei? Sempre que eu coloco texto dentro de uma função, preciso abrir aspas duplas. Então, a minha condição é F24 ser maior do que 30.000. Se verdadeiro, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, a mensagem que eu quero que apareça nessa célula é meta atingida. Ponto e vírgula. Se for falso, ou seja, se o resultado da minha soma aqui no final não for maior do que 30.000, eu vou colocar como meta não atingida. Vou fechar aspas duplas, vou fechar parênteses, vou dar Enter. Olha só, meta não atingida, porque a minha célula aqui está em branco, eu ainda não fiz a soma. Então eu vou igual soma, vou selecionar aqui todo o meu intervalo, vou fechar parênteses e vou dar Enter. Olha só, o meu resultado foi de 66.000 e aqui a função já mudou o meu resultado para meta atingida. Por quê? Vamos abrir a função de novo. Qual que é o meu teste? Qual que é a minha condição? F24 ser maior do que 30.000. Isso é verdade? Sim, é verdade. Então, ele vai realizar essa parte da função. Se fosse falso, realizaria a segunda. Então, quando eu fecho aqui, meta atingida. Legal. Agora a gente vai para a função procv. A função procv e a função procx, que está logo abaixo, são funções de busca e referência dentro do Excel. Então, a função procv, a gente tem vídeo no canal. Se não tiver postado ainda na hora que você estiver assistindo esse, ainda vai sair, porque é uma função muito, muito útil, assim como a função se. Já a função procx, ela está presente nas versões do Excel mais recentes. Se você tiver com o Office 2013, essas versões mais antigas, a função procx ela não vai estar lá. As outras eu acredito que quase todas ou todas já tenham no Excel mais antigo, tá? Abro parênteses. Como que ela funciona? Primeiro, ela pede valor procurado, ou seja, o que eu preciso passar para ela como busca. Ou seja, ela está falando o seguinte, me dá a informação que você quer que eu procure para te dar o resultado com base nisso. Então, eu vou colocar a informação na célula C14. Ela está vazia, mas eu vou escrever o nome do colaborador que eu quero que ela procure lá. Eu vou escrever nessa célula. Ok, ponto e vírgula. Agora ele pede qual é a minha tabela que ela vai procurar essa informação. Eu vou selecionar aqui só esse pedaço aqui em cima, da E1 até a E5. Poderia selecionar a tabela inteira sem problema nenhum. Ponto e vírgula. Índice coluna. Ele está falando o seguinte, olha, beleza. Você quer que eu procure aqui essa informação de input, que no caso vai ser o nome do colaborador.
E o que você quer de retorno está em qual coluna da tabela? Olha, eu quero aqui o valor. O que eu quero que ele me traga é o valor dessa pessoa. Então eu vou colocar a coluna 2, ponto e vírgula. Agora ele me dá verdadeiro e falso, correspondência exata ou correspondência aproximada. Eu vou colocar o zero. Zero é como se eu tivesse marcado falso, porque eu estou falando para a fórmula o seguinte, olha, eu quero uma correspondência exata. Se eu escrever Beatriz nesse quadrado de busca aqui, que é a C14, eu quero que você procure exatamente Beatriz naquela tabela. Se eu deixo como um valor aproximado, caso a fórmula não encontrasse Beatriz, eu iria encontrar algum valor próximo. Geralmente isso é mais utilizado para número. Vou fechar parênteses, vou dar Enter. Deu um erro de ND. Esse ND está dizendo o seguinte, olha, não disponível. O que eu estou procurando não está disponível. Se eu escrever aqui Beatriz, olha só, me trouxe 3.019. Se eu mudar isso aqui para Ana, me trouxe 3.234. Se eu colocar Lore, já me trouxe o valor da Lore. Agora vamos supor, eu vou entrar nessa função e eu vou trocar o número da coluna. Eu não quero mais que ele me traga o valor. Eu quero que ele me traga o estado da pessoa. Então, quando eu colocar 3, que é a coluna 3, é a coluna de estado aqui na minha tabela, eu der Enter, olha só, Lore, São Paulo. Se eu escrever Beatriz, Beatriz também é São Paulo. E se eu colocar Ana, olha só, Ana já é Santa Catarina. Então, a função PROC-V, ela é muito útil. Geralmente, quando você faz planilhas que você quer consultar informações, você vai usar PROC-V e PROC-X. Legal. Eu vou pular a função PROC-X e eu vou falar para vocês da função, no caso, como você faz para apresentar a hora atual na planilha. E sempre que você abre a planilha, ele muda a data e muda a hora de acordo com o dia atual. Então, eu vou vir aqui, igual, agora, abro e fecho parênteses. Quando eu der Enter, olha só, ele me trouxe a hora atual. Se eu vier aqui em algum outro canto da planilha e fizer alguma atualização, vamos supor que eu escreva alguma coisa aqui e dou um Enter, olha só, as fórmulas elas se recalculam e ele me traz a hora atual novamente. Se eu fechar e abrir essa planilha, a hora que eu abrir a planilha, ele vai trazer o horário atual. E aí eu posso vir aqui em cima, marcar isso aqui e trocar para que ele apareça também, por exemplo, a data, no caso, os dias, né? Eu posso vir aqui nessa setinha, personalizado, olha só, DDMM e 4A. Isso aqui é uma formatação de data, eu posso colocar um espaço, HH, 2 pontos, MM. Olha só o que ele fez, colocou a data junto com o horário. E aí sempre que eu atualizo a planilha, ou abro e fecho, ele recalcula para mim, me dando a data e o horário atual. Já a função PROC-X, ela também é uma função de busca e referência, só que ela tem diversas vantagens em relação à função PROC-V, que eu vou te mostrar aqui. Então vamos lá. Igual PROC-X. Vou abrir parênteses. Mesma coisa da de cima, pesquisa valor, ou seja, qual é o valor que eu quero pesquisar. Nesse caso aqui, eu vou marcar a célula C14, nome Ana, e eu quero pesquisar esse nome aonde? Qual é a minha matriz? Ou seja, onde tem essa informação? Vou colocar aqui na minha coluna E. Selecionar ela inteira, ponto e vírgula. Qual é a minha matriz de retorno? Ou seja, onde está o resultado que eu quero? Nesse caso, o que eu quero que ele me traga como resposta é se o status está ou não verificado. Então, vou selecionar a minha matriz de retorno. Basicamente, está pronto a minha função PROC-X. Sempre que você perceber em uma função esse sinal de parênteses aqui, parênteses não, isso daqui na verdade é um colchetes, né? Significa que esse intervalo da função ele é facultativo, não é obrigatório. Ou seja, se eu fechasse parênteses e desse Enter, ele já me traria o resultado. Mas eu vou colocar mais um argumento aqui, ponto e vírgula, se não encontrar. Lembra que na função PROC-V, quando não encontra, no caso o nome Ana, ele aparece ND. Ele dá um erro não disponível. Nessa função PROC-X eu posso tratar esse erro. Ou seja, ao invés de aparecer ND, eu vou abrir aspas duplas e vou colocar nome não existe. Vou fechar aspas duplas. Tem outros argumentos aqui muito interessantes nessa função PROC-X, que é o modo de correspondência, o modo de pesquisa, dá para fazer muita coisa, mas você vai encontrar nesse canal aulas
falando somente da função procx e todas as suas aplicações. Aqui eu estou te dando uma visão geral da função. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. Olha só, Ana, e ele está me dando que a Ana está não verificada. Só que se você notou aqui nessa tabela, a gente tem outras ocorrências de Ana, olha só. Ela se repete, né? Tem um Ana aqui embaixo. Vamos supor que essa Ana aqui embaixo esteja com o status de verificado. Olha só, eu dei Enter. E aqui na procx agora eu tenho dois resultados possíveis. Eu tenho o Ana não verificado e eu tenho aqui Ana verificado. E aqui, sempre que a gente utilizar essas funções de busca e referência dessa forma que está apresentada aqui, ele vai trazer o primeiro valor encontrado. Então ele vai fazer uma busca de cima para baixo. O primeiro que ele encontrar é o resultado que ele vai te dar. Agora na função procx, você tem a possibilidade de fazer uma busca de baixo para cima. E aí nesse caso, o resultado seria como verificado, porque ele iria do último para cima. Mas isso a gente vai explorar essas possibilidades em um outro vídeo. O Excel, ele é um verdadeiro canivete suíço. Você pode usar ele para diversas ocasiões e diversas possibilidades. E ele tem muitas fórmulas e muitas funções. Isso aqui que eu te apresentei, né, tá longe de ser 1/10 do que ele tem. Tem muita coisa. Entretanto, essas funções e fórmulas que eu te mostrei aqui são as que você mais vai utilizar no seu dia a dia. É o 80-20 lá do princípio de Pareto. Então, se você dominar essas funções, depois o que você vai precisar ter é a sua criatividade para você aplicar ela e construir as diversas soluções que você precisar, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.